Meu filho se tornou um dependente químico, meu irmão se tornou um dependente químico, e agora o que eu faço? E aí a família inteira se volta para aquele filho, a mãe e o pai se voltam para aquele filho, e se a mãe e o pai têm outros filhos, parece que esquece dos outros filhos. Já reparou isso? Eu conheço famílias, dona Mamoa, que o filho que não é dependente químico pensa assim, o Wilson, já falou comigo dessa maneira. Pastor, eu acho que eu tenho que usar cocaína para chamar a atenção da minha mãe. Eu acho que eu tenho que fumar maconha para chamar a atenção do meu pai, porque tudo na minha casa gira em torno dele. Tudo vai para ele. Se ele fica um dia sem usar droga, é um herói. E eu só tenho 10 na escola e ninguém fala de mim. Então o maior problema da família que descobre, ou que enfrenta o problema com a dependência química, é a falta de estrutura para se lidar com ela. A mãe esquece até dela mesma. Quem é mãe de dependente químico aqui? Passou uma época que você se esqueceu de você mesmo, não foi? Você deixa de viver. Sabe, senhor? Você não consegue trabalhar mais. A mulher que gosta de ir no salão, Wilson, ela para de ir no salão. A mulher que gostava de fazer uma chapinha no cabelo, meu filho, agora anda com o cabelo que parece o Reginaldo Rossi. Ninguém aguenta. E acha que isso vai ajudar o familiar com o problema da dependência química. Esposas de dependente químico. Eu vejo que começa a entrar em depressão. Por quê, pastor, que a esposa entra em depressão? Tu imagina, Wilson, o camarada troca a mulher cheirosinha, bonitinha, do cabelinho esticado, maquiadinha, por uma pedra, um lugar sujo e vários viciados. E aí, eu quero contar uma história breve para vocês, talvez não vai dar nem tempo. Há 3 anos atrás, eu estava no centro de recuperação. E um rapaz queria ir embora, de todo jeito ele queria ir embora. E aí eu pedi um irmão chamado Cláudio Adão para ir conversar com ele. Daniel conhece o Cláudio Adão. Cláudio Adão leva aquele cabo ali para um canto, usa todo o seu latim para convencê-lo de ficar. E aí o Cláudio Adão conversou com ele longamente, 1 hora, 1h30, e voltou o Cláudio Adão. O Cláudio Adão é um camarada assim, muito compenetrado. Ele não é igual eu, esparramado, ele chegou assim: pastor Edmar, diga, Cláudio, nós temos que arrumar um jeito de fazer com que o tratamento desses meninos se torne mais fácil. E eu vi que o semblante do Cláudio Adão estava decaído, Wilson, estava triste. Eu falei: qual é o problema que você viu nele, ô Cláudio Adão? Por que ele quer ir embora? Ele: pastor, ele não quer usar droga. Pastor, ele não quer usar crack. Cláudio Adão falando comigo. O Cláudio Adão, para chegar numa conclusão dessa, primeiro, ele só ia chegando na conclusão dessa depois de 20 anos de estudo. E ele chegou em 1h30. O negócio dele não é droga. E eu acho que eu estou com algum problema. Por quê, Cláudio Adão? Você está com problema? O problema não é ele. E aí ele falou: pastor, a gente tem que, pelo menos de um mês, pegar o camaradinho, levar na casa dele, se ele é casado, e deixar ele afogar as mágoas lá com a patroa. Porque é duro, pastor. E eu falei: mas que é isso, Cláudio Adão? Ele não pensa. Ele disse para mim que usava crack, mas todo dia dava uma gordoada, dava uma lapada. E eu olhei para o Cláudio Adão e falei: Cláudio Adão, e por que você está triste? Ah, pastor, eu não fumo, não bebo, não uso droga, 2 vezes na semana e olha lá. Com muita dificuldade. Que é isso, Adão? E fui, mas fui com aquilo no coração. No meio do caminho, eu parei o carro, porque eu vi que o Cláudio Adão estava meio chateado. E falei: Cláudio Adão, presta atenção nessa conversa. Daí eu liguei para a esposa dele. Parece engraçado, mas é a realidade do dependente químico. É a realidade da esposa de um dependente químico. Dependente químico é aquele ser que manipula. Sim ou não? Quem é o pessoal que está fazendo tratamento? Manipula, meu irmão. Dá nó em pingo d'água. Ele é capaz de convencer você, Wilson, a te dar o tênis para ele. É mesmo. Esses dias chegou na porta da igreja aqui, meu irmão, lá da não sei da onde. Quero a passagem, quero isso, quero aquilo. Cadê a tua família? Está lá no Parque Alto. Mas tu larga a tua família no Parque Alto, vem pegar dinheiro, cai em Malhondório. E esses dedinhos machucados aí? É inchada? É pá? É o que é isso? Não é? Eu tenho que lembrar do Cheriot. Levanta a mão, Cheriot. Cheriot está com a gente lá, Robert Cheriot. Poltergar. Poltergar me abordou na porta da igreja aqui, ó. Aqui, Wilson, aqui cantinho. Moço, não foi, Tergar? Moço, eu quero aqui para comprar um arroz.
que não sou eu. Eu sou o trabalhador. Que essa voz assim, né? Ah lá, como é que chama aquele? Wanderson Silva, né? Eu sou trabalhador, eu quero entender. Eu olhei para ele e falei, rapaz, sai dessa vida. Eu já mexo com isso há um tempão, rapaz, tu quer ajuda, eu te tiro dessa, eu te ajudo a sair dessa. Começou a chorar. Então qualquer um ali cairia na lábia dele, daria 5 reais, 10 reais, ele ia Santa Rita. Aquele voo Santa Rita, posava lá em Santa Rita. Lá no buraco do neném, como é que é o lugar lá, Vila do São Neném. Ih, aí já era. Não é? Graças a Deus que ele aceitou a ajuda. 2 dias depois fomos buscá-lo e está com a gente até hoje. E está mudando para a honra e glória do Senhor. Está indo, está no caminho. Mas muito bem, cheguei e liguei para a mulher do cara, porque essa é a realidade da mulher do dependente químico. E eu botei o telefone no Viva Voz, a fim de fazer o coordenador escutar. E eu falei, minha querida, eu vou ter que fazer uma pergunta de cunho pessoal para a senhora, não me interprete mal, porque eu preciso tratar do seu marido. Eu preciso quebrar as muletas que seu marido tenta ou tem para querer sair da clínica, para querer largar o tratamento. Pois não, pastor, diga, como é que era a vida sexual de você? Sabe qual foi a resposta dela? Ih, pastor! Eu estou entrando até em depressão. E o cara lá de fora do carro. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Olha o glória a Deus. O cara está glorificando a Deus porque o casamento do cara não estava lá muito mal. O cara, o problema não sou eu, o problema é ele. Estou entrando em depressão, pastor. Porque eu acho que meu marido não me ama, não me quer, não me deseja. Mas essa é a realidade da dependência química dentro de uma família. A mulher se arruma para o marido. Coloca a melhor roupa, faz aquela chapinha de 5 horas e meia dentro de um salão, estica dali, peneira de lá, esperando o dito cujo à noite, o dito cujo troca a mulher cheirosa, carinhosa, bonitinha, pela pedra, por um local sujo e vários viciados. Troca ou não troca? Então, mas por que isso? Quando isso acontece dentro de uma família, a família perde a estribeira. A mulher desanima do marido, a mãe até desanima do filho. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com isso. Não se ensina isso. E a primeira coisa que eu quero ensinar para você, que tem um dependente químico em casa, e que esse dependente químico ainda não pediu ajuda, e se ele te pedir ajuda amanhã, você vai ter que socar ele no HPS. Do HPS ele vai para o Ananeri, ou ele vai para o São Domingo, ou ele vai para qual outro? Aragão Vilar. Para o Aragão Vilar. E aí então, vai ficar lá assim. Não vai ter jeito. Porque se ele te pedir ajuda amanhã, você vai falar assim, poxa, eu vou botar ele numa clínica. Como eu vou botar ele numa clínica? E Juiz de Fora tem algumas clínicas que o governo ajuda, mas elas não ajudam ninguém. O governo não vai te ajudar diretamente, mas ele vai financiar o tratamento do teu filho indiretamente. De que maneira, pastor? Pague o INSS dele como autônomo. 4 meses, pelo menos. Vai pagando. Invista nele R$60 por mês. E quando ele te pedir ajuda, o INSS vai bancar o tratamento dele. Isso ninguém divulga. Então já é o primeiro procedimento. Pague o INSS desse teu filho, desse teu irmão, desse teu parente, que é dependente químico. Vai pagando o INSS dele. Porque quando ele pedir ajuda, porque quando... Isso foi antes do primeiro, esse não está nele. Você está me entendendo? Vai pagando o INSS dele. Quanto tempo o Renato trabalhou de carteira assinada? 1 ano e 1 mês comigo. Com quem? Comigo. Quem pagou o INSS dele? Pai dele. Prestou atenção. E o Renato? Quem está bancando o tratamento dele na clínica? Eu. Mas através de quem? O governo não encostou ele? Como prêmio eu dei para ele e pago para ele particular. Bênção pura. Entendeu? Mas como é que chama a presidenta agora? Dilma. A Dilma falou assim, eu vou abençoar esse cara, eu vou adotar esse cara. Aí adotou ele. Ainda não consegui ser adotado, o cara conseguiu. Então é interessantíssimo. Pastor, ele está juntando dinheiro, o dinheiro que ele está ganhando lá está comigo no banco guardado. Ele tem uma moto, quando ele sair de lá, vai vender a moto e comprar um carro para ele, a vontade dele. Amém. Então o que você tem que fazer se tem um dependente químico em casa? Primeira coisa, pague o INSS dele, meu irmão. Que vai chegar uma hora que ele vai pedir ajuda, e na hora que ele pedir ajuda, a gente tem onde recorrer. Porque é triste quando a gente chega numa casa, pastor Márcio, você vê que a família não tem a mínima condição. Mas aí você olha para dentro da sua instituição, para dentro da tua organização, e você também não tem condição. E aí o que eu faço? Eu boto todo mundo para dentro, se eu botar todo mundo para dentro, eu fecho o Gafadec. E a primeira coisa que eu falo, ele tem 4 meses de INSS pago. Não tem como ajudar.
Você vai ter que arrumar padrinho. Eu vou ter que ir atrás de pastor, eu vou ter que ir atrás de padre, eu vou ter que ir atrás de pai de santo. Então o primeiro procedimento que eu tenho, que vem antes desse aí, é pagar o INSS do meu filho, do seu marido, do meu nada, do seu marido, da sua filha, da sua esposa, para quando ela pedir ajuda, você ter recurso para ajudar. Quem entendeu, diga amém. Amém. O maior problema da família é que ela não tem, infelizmente, meios, não sabe lidar com o familiar que é dependente químico. Passa para mim, filho, fazendo favor. Primeiro procedimento. Quem aqui já se sentiu responsável pelo vício do marido, do filho, e já pensou assim, onde foi que eu errei? Qual foi o meu erro? Não é? Aonde eu falhei? Em que momento da criação do meu filho que eu falhei para ele experimentar droga, para ele se tornar o que ele se tornou? Primeiro procedimento, primeira coisa que você tem que ter em mente. Você não é responsável pela dependência do seu familiar. Não é responsabilidade sua. Levanta a mão direita para o céu. Fala assim, a dependência química do meu ente querido não é minha responsabilidade. Sabe? Fala, não fui eu que causei. Você não a causou. Você não pode controlá-la. E você não pode curá-la sozinho. Ou sozinho. Essa é a primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Porque senão eu começo a fazer das tripas coração e nada dá resultado. Eu começo a me culpar. Quem aqui já teve depressão porque o filho, o marido, o tio é dependente químico? Caiu depressão. Dona Mamô olhava para o espelho, ó, vida. Ó, isso não é. Qual foi o dia que você colocou uma pedra de crack no cachimbo do mamão? Qual o dia que você colocou a pedra de crack no cachimbo? Não, a culpa não é sua. Você não pode curá-la. Tem gente que fala assim, eu vou curar meu marido com amor. Sabe? Não abra a mão dele, mas o teu amor não vai curar. Sozinho não. Você está me entendendo? Sozinho não. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente, você não é responsável pela dependência do seu familiar. Você não a causou. Você não pode controlá-la. Ilusão da família. O seu Brás comentou aqui. Achar que eu vou dar 10 real para o meu filho. Meu filho vai usar aqueles 10 real, vai vir para casa, vai ficar tudo bem. Você não pode controlá-la. Você não controla a dependência química. Você não controla a dependência do seu ente querido. Eu vou deixar fumar aqui em casa, porque pelo menos está fumando debaixo da minha vista. Mentira, você não pode controlar. Vai chegar uma hora que você vai deixar ele fumar dentro de casa, vai ficar 3 dias fora, e o que ele vai fazer com a casa? Vai tirar tudo. Vai simular um assalto, um roubo. Isso é a primeira coisa, tenha em mente isso. Eu não posso controlar, eu vou deixar 50 reais por semana para o meu filho usar, para o meu tio usar, para minha filha usar. Você não pode controlar a dependência do seu familiar. Levanta a mão direita para o céu. A gente aprende por repetição, sabia disso? Qual é o melhor meio de aprendizado do ser humano? Quem não concorda com isso, tem que levar em consideração que... Quem aqui aprendeu a falar sozinho? Não, mamãe teve que falar assim, fala mamãe. Aí o rapazinho fala, papai. Não é? Aí, aqui é o contrário. Fala papai, ele, mamãe. Vem no papai, mamãe. Mas de tanto que você vai repetindo isso na cabeça dele, um dia entra. Que dia? Hoje. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Ô papai. É um mistério. De tanto que o Wilson encheu a consciência dele, fez ele. Papai, uma hora ele, papai. Quando você foi para a escola, você não aprendeu a ler sozinho. Teve lá o A, E, O, U e a professora com a varinha. Todo mundo Então a repetição é o melhor método de aprendizagem. Então vamos repetir. Fala assim, eu não sou responsável pela dependência do meu familiar. Diga assim, eu não a causei. Diga, eu não posso controlar. Diga, e eu não posso curá-lo sozinho. Não posso. Agora olha para o teu irmão e fala com ele assim, você não é responsável pela dependência química do seu familiar. Diga, você não a causou. Diga, você não pode controlá-la. Diga, você não pode curá-la sozinho. Quem aprendeu isso aqui, quem vai praticar isso aqui, aplauda o nome do Senhor. Aprenda isso. A primeira coisa que eu tenho que aprender quando eu lido com dependente químico, sozinho eu não vou poder fazer nada. Enquanto ele não quiser, tem essa. Enquanto ele não quiser, ele não vai sair dessa. Raramente o pai pega o cara pelo colarinho, dá ali 3 bicos na cara e fala assim, chega, aí ele chega.
quando a própria pessoa se manifesta. Foi falado aqui do milagre. Todo milagre que Jesus operou passou primeiro pela vontade de quem queria o milagre. Não é? O que quer que eu te faça? Eu quero ver. Você está me entendendo? Senhor, eu quero ver. Então vai, tua fé te salvou. Para acontecer o milagre da cura da dependência química, tem que ter a vontade do dependente químico ser curado. Quem entendeu, diga amém. Amém. Segundo, vai lá, filho, passa. Apesar de você não ser o responsável pela dependência do seu familiar, você é responsável pelo seu próprio comportamento. Aí é que é duro. Presta atenção. Você tem a escolha de ajudar o seu familiar a evitar o consumo de substâncias através do adequado conhecimento de limites, acolhimento, orientações e tratamento. Não é descobrir que ele é dependente de jogar ele para fora de casa. Simplesmente, bota fora, porque eu não quero trabalho, eu não quero, sabe, eu não quero lutar. Você precisa dentro da tua casa estabelecer limites. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, estabeleça limites. Eu queria que uma familiar de um ex-aluno meu estivesse aqui. Ela está vivendo essa coisa do limite agora, nesse exato momento. O filho chega a hora que quer, sai a hora que quer, entra e sai do jeito que quer. Então naquela família não está tendo o quê? Você precisa estabelecer limite. Um dos problemas da família que tem dependente químico. O dependente químico não tem hora para comer, sim ou não? O dependente químico não tem hora para dormir, sim ou não? O dependente químico não tem hora para tomar banho. Na hora do almoço, o dependente químico quer tomar café. Na hora do café, ele quer almoçar. E na hora de dormir, ele quer jantar. Chega 3 horas da manhã, mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. E vai a mãe coitada para a beira do fogão, vai preparar ovo frito, vai preparar a salada para um camarada que passou a madrugada toda na rua. Isso é falta de quê? Limite. Olha para o teu irmão e fala com ele assim, limite. Fala, limite. Diga mais alto, limite. Limite. Diga mais uma vez, repetição é o melhor método de aprender. Fala, limite. Amém? Amém. Olha, apesar de você não ser o responsável pela dependência do seu familiar, você é responsável pelo seu próprio comportamento. Cuidado com o seu comportamento. Vou te falar uma coisa, xingar o seu filho quando ele chega noiado não adianta nada. Parar na frente dele, entre ele e a porta de saída da tua casa, quando ele está vivendo a crise de abstinência aguda, não vai adiantar nada. Então, cuidado com o seu comportamento. Aqui próximo, Rio Novo, cidadezinha aqui do lado. Há 2 anos atrás, uma mãe foi morta por um filho de 19 anos, dependente químico. O filho saqueou a mãe, devia ser às 10 da noite, por volta disso. E pulou sobre o corpo agonizante durante a noite toda. A mãe estava viva. Agonizando, ele pulou sobre o corpo para pegar as coisas, televisão, DVD. Quando ele tirou tudo, quando amanheceu o dia, a mãe ainda agonizava. Ele foi lá e terminou de matar a mãe. A mãe não teve cuidado com o próprio comportamento. Não adianta. Se o camarada acabou de usar a pedra de crack, meu filho não está te enxergando como mãe, não está te enxergando como pai, não está me enxergando como pastor, acabou, não tem isso? Não tem isso para ele. Então você vai ter que assumir a responsabilidade pelo seu comportamento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Você tem a escolha de ajudar o seu familiar a evitar o consumo de substâncias. Como é que eu posso ajudar ele? Você tem outro dia. Tem aquela noite da loucura, do consumo. Mas graças a Deus que a noite não dura para sempre, né, senhor? Tem outro dia que você pode pegá-lo lúcido, pode pegá-la lúcido e trocar uma ideia. Tentar abrir os olhos desse familiar, dizendo, olha onde a dependência está te levando. Você acabou de deixar na boca um tênis de R$300, porque isso é outra característica do dependente químico. Todo dependente químico só gosta de coisa cara, já prestou atenção? Dá um conguinha para ele entra em depressão. É, não é? Vai lá e compra como é que chama aquele? Um tênis de R$29,90. Ele chora a noite inteira. Não é? Não quer aquilo, não. Quando ela olha, é de Nike pra lá, meu filho. É verdade. Tem manias caras. Quando ele chega na loja, se a roupa não tiver aquele negocinho do rinoceronte,